Boa noite, irmãos. Antes de nós darmos início à nossa primeira palestra da noite, queria rapidamente só fazer indicação para vocês de alguns livros que são importantes, fundamentais. Sobre a doutrina do Espírito Santo, eu posso garantir a você que nós não temos em português nenhum livro que se compare a esse livro, que trate sobre a doutrina do Espírito Santo. Se você quiser aprender a questão propriamente dos dons de línguas, interpretação da Coríntios, da carta de Paulo aos Coríntios, o Espírito Santo no Antigo Testamento, esse é um livro que vai ajudar você muito, certo? Eu queria incentivá-lo a adquirir esse material. Ainda, esse livro, que é parte de uma das palestras que nós vamos dar hoje, tá certo? Que é Fogo Estranho, Jeremiah Burroughs, um puritano do século XVII. Ele foi membro da Assembleia de Westminster, e você tem aqui nas mãos uma obra valiosíssima, Adoração Evangélica. Ela vai lhe ajudar a entender muito, certo? O que é o culto ao Senhor, o que é requerido do Senhor e como nós devemos entrar na presença de Deus. E o preparo para o culto. Vocês vão ter aqui nas suas mãos uma obra valiosa no conceito, no entendimento de como adorar o Senhor. Se alguém perguntasse qual o maior problema da igreja evangélica brasileira, eu diria, sem medo de errar, eclesiologia. Nós temos um problema grave no entendimento do que é ser igreja e do que é igreja. No mundo de desigrejados, de pessoas que transitam de uma igreja para outra sem nenhum tipo de compromisso, nós precisamos urgentemente resgatar o conceito do que é ser igreja e o que é igreja. Esse livro, A Igreja de Cristo, é uma obra, é um clássico. É um clássico. E vocês têm o privilégio de ter isso nas suas mãos, na sua língua. Essa obra foi publicada pelos teus puritanos como as outras, e você vai ter a oportunidade de estudar com profundidade esse tema. Eu quero desafiar você a adquirir esse material. E por último, dentro das igrejas, o problema eclesiástico, eclesiológico grave, e também porque nós não somos uma igreja, apesar de subscrevermos uma confissão de fé, nós não levamos isso a sério. Nós precisamos conhecer os nossos signos de fé. Eu quero incentivá-lo. Aqui você tem a confissão de fé de Westminster comentada, e onde você vai poder conhecer, estudar e compreender melhor o contexto em que esses textos foram escritos. Eu quero desafiá-lo a adquirir não apenas a confissão de fé, mas os puritanos têm o catecismo maior e o breve catecismo comentado. Isso é importantíssimo para a igreja. Eu quero então desafiá-los a adquirir esse material nesses dias, para o bem da sua vida e para o bem da igreja. Hoje nós vamos tratar sobre, a primeira palestra, o culto pactual e o culto trinitariano. Quero convidá-los nesse momento a abrir a palavra de Deus, irmãos. Abrir a palavra do nosso Deus no livro de Êxodo, capítulo 19. Êxodo capítulo 19. Nós vamos ler especificamente no capítulo 19 do livro de Êxodo. A partir do versículo 12. Êxodo 19, a
partir do verso 12. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite, todo aquele que tocar o monte será morto. Mas mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Moisés, tendo descido do monte ao povo, onde consagrou o povo, e lavaram as suas vestes. E disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis a mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clamor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Especificamente o verso 17. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus. Aqui, irmãos, nós vamos usar como base esse texto de 19 para começar a lidar com um conceito de culto. Primeiro, nós temos, à luz da revelação bíblica, uma declaração muito clara do nosso Deus, enviada por Moisés a Faraó, dizendo que o povo deveria sair e ele deveria deixar o povo ir para que no deserto adorasse ao Senhor. E no capítulo 3, especificamente, quando Deus dá alguns sinais a Moisés, dizendo que ele era o escolhido para fazer aquela obra, e alguns sinais ele daria a Moisés. Primeiro, seria a mão leprosa que seria curada, e depois o bordão que se tornaria em serpente. E posteriormente ele diz: e eu me encontrarei com você aqui no Monte Sinai, e eu marcarei, e eu terei um encontro com você. Então será manifestado que você é aquele que eu chamei para essa obra. Por isso que quando Moisés chega ao Monte Sinai, junto com o povo, a linguagem utilizada é, no verso 17, e Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus. Perceba, essa expressão, eles foram para fora do arraial para o encontrar ao Senhor, para poder se encontrar com Deus. Essa linguagem, irmãos, ela expressa no capítulo 3, em que ele se encontraria com Moisés ali, e agora Moisés está diante de Deus no Monte Sinai, e leva o povo a esse encontro com Deus. Esse encontro que vai ser descrito especificamente como um encontro pactual, até porque você vai encontrar que no capítulo 20 vai ser os 10 mandamentos serão entregues, e no capítulo 24, por favor, você vai ter a manifestação do pacto. No capítulo 24, a partir do verso 1, veja a palavra de Deus comigo. Disse também Deus a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão e Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Só Moisés se chegará ao Senhor, os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que falou o Senhor faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo se levantado pela manhã de madrugada, erigiu o altar ao pé do monte e 12 colunas segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou a metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram: tudo que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue
e o aspergiu sobre o povo, e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Perceba que, dentro da estrutura pactual, existe a declaração do soberano Deus, que chama um povo específico para fazer um pacto com ele, e ele determina as regras desse pacto, mas esse povo diz: sim, nós faremos tudo isso que o Senhor nos ordenou fazer. Há uma declaração expressa do povo, verbal, o povo declara isso ao Senhor. Em outras palavras, o povo responde à voz do Senhor. O povo fala quando Deus fala com eles. Nesse sentido, irmãos, o culto ele tem um princípio que se chama fundamental na revelação bíblica. Ele tem um caráter pactual. Por natureza, ele é pactual. Ora, você vai perceber isso quando nós usamos a linguagem dos salmos, por exemplo. Quando o salmista diz: tu és a minha fortaleza, Senhor. Tu és a minha alegria. Tu és, em ti eu tenho todo prazer. E esse, o que é chamado na teologia de o eu salmos, que fala do indivíduo. Quando ele diz eu, meu, teu, seu, porque esse é o conceito do pacto fundamental. Porque o que é o pacto em resumo? Eu sou teu Deus e tu és meu povo. Perceba, a posse, não é? Ninguém conhece teologia verdadeiramente até que entenda o conceito da posse, em que o Deus que ele conhece é o Deus dele e ele pertence a Deus. Até que isso aconteça, tudo que nós temos são conceitos teológicos, mas a teologia, na sua profundidade cultural, ela repousa explicitamente nessa relação. Ora, nós não conhecemos apenas Cristo como profeta, mas como meu profeta. Nós não conhecemos Cristo como sacerdote, mas como meu sacerdote. Nós não conhecemos Cristo apenas como rei, mas como meu rei. Enquanto isso não for verdade, não se entende a ideia de culto. Eu sou dele, ele é meu. Esse é o princípio de Cantares. Eu sou do meu amado é meu. Essa é a lógica em que o Senhor estabelece todo o princípio dessa relação pactual. Eu libertei esse povo do Egito e marquei com ele um encontro, e lá é declarada a minha aliança. Eu sou teu Deus e vocês me pertencem. Essa relação vai ser construída a fim de estruturar um princípio do culto básico. O culto cristão, ele é, por natureza, participativo. Plenamente participativo. Vocês vão entender o que eu quero dizer por participativo, porque ele é dialogal, ele é pactual. Deus fala e o povo responde. O que as pessoas entendem por culto participativo é: nós vamos dar oportunidade a alguém para cantar, nós vamos dar oportunidade para alguém fazer um solo, nós vamos dar oportunidade para alguém falar alguma coisa, e isso passa a ser a ideia de participação na igreja. Só que a igreja, o conceito de pacto, reflete no culto a ideia de Deus falando e o povo respondendo a uma só voz. Nós faremos tudo que o Senhor ordenou. Nós faremos tudo o que o Senhor nos ordenou fazer. Isso é tão importante pensar assim, irmãos, que na lógica do próprio pacto de Deus com Davi, eu queria convidá-los rapidamente a abrir a Escritura e alguns textos específicos para nós entendermos bem essa relação. Veja, preste bem atenção nisso. O rei de Israel, no caso Davi, especificamente Davi, ele como rei,
Deus fez um pacto com ele em 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 7. E isso é declarado com todas as letras no Salmo de número 89, versos de 1 a 3, quando ele diz: eu fiz uma aliança com meu escolhido Davi, meu servo. E ele promete que o seu trono não teria fim, como ele promete lá em 2 Samuel 7. Você vai encontrar isso no Salmo 89. O que é interessante notar é que aqui, essa relação pactual estabelecida entre Davi e Israel nos ajuda a compreender um pouco do que vem a ser esse conceito de culto. Não existe nada individual, mas tudo é corporativo. Preste bem atenção nesses conceitos, por favor. Por exemplo, no Salmo de número 3, veja, nada que o rei pede, ele pede para si. Nada que ele pede para si, melhor dizendo, é para si simplesmente, mas para o povo na sua essência. Veja, Salmo de número 3, especificamente no versículo 7, ele diz assim, por favor, Salmo 3, verso 7. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Veja, pois feres os queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Veja aí, a expressão levanta-te, salva-me, Deus meu. Alguma coisa associada a Ele, um pedido específico a Ele. Mas veja o fim do Salmo, por favor, no versículo 8 especificamente. Ele diz: do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Olha, nada que ele pede para ele não é para ser usado, é para ser usado. Tudo que ele pede para ele é para ser usado para o povo, é dado ao povo. Só para você ver ainda o outro salmo, por favor, no Salmo de número 20, verso 5. Por favor, abra sua Bíblia comigo. Salmo 20, verso 5. Celebraremos com júbilo a tua vitória, e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Aqui ele está falando, veja, é a oração do povo ao rei. E o que eles pedem ao rei? O que eles pedem a Deus pelo rei? Tudo o que o rei te pedir, faça. Satisfaça a vontade do rei, que ele cumpra toda a vontade. Ora, o que é isso exatamente na mente do povo? Porque tudo que o Senhor der para o rei é nosso. Os seus súditos vão se beneficiar, o seu corpo vai receber, a igreja vai ser beneficiada. Tudo que é dado ao rei é nosso. Isso aparece tão claro, por favor, no Salmo 25. Abra sua Bíblia comigo, Salmo 25, versos 20 e 22. Diz assim: guarda-me a alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. 22. Ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Percebe? Ele pede a ele e ele diz: salva o teu povo, abençoa a nação. O conceito pactual aponta para a ideia de que não existe nada individual que não seja corporativo. E tudo que é corporativo é individual, porque exalta o cabeça, que é Cristo. Esse conceito é fundamental ainda. Por favor, abra sua Bíblia comigo, no Salmo 28. Os exemplos podem se multiplicar. Eu não vou me prolongar nesses exemplos, mas mais um, por favor. Salmo 28, versos 8 e 9, diz assim: o Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta-o e exalta-o para sempre. Veja, o Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e
abençoa, Senhor. Salva o teu povo e o abençoa. Isso é tão intrigante, irmãos, até mesmo Davi, quando confessa o pecado, no salmo mais lindo que se possa cantar, nas nossas lutas contra o pecado, uma busca e na certeza do perdão. Quando ele pede, ele diz: eu pequei, contra ti somente pequei. Quando ele está pedindo perdão pelos seus pecados, o final do salmo, no verso 18 e 19, ele pede a bênção do Senhor para todo Israel e para Sião. Até o perdão do seu pecado beneficiará completamente o povo de Deus. Salmo 51, versos 18 e 19 diz assim: faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão louvores. Até o perdão do seu pecado, ele pede: restaura o teu altar em Sião. Isso nos faz entender, irmãos, que o povo de Deus, em cada era, em cada época da história, ele aprende desses salmos uma lição valiosa acerca da maneira mais valiosa para orar em tempos de angústias pessoais. Qualquer tempo que você, como crente, se sentir ou necessitar de uma intervenção divina especial, foque, aponte para o bem-estar de todo o povo de Deus. Aponte para o bem-estar de todo o povo de Deus, como a estrutura correta para buscar libertação pessoal, como o Senhor requer. Deixa eu dizer, até mesmo nas nossas lutas pessoais mais profundas, peça a Deus para que a igreja seja abençoada, para que o povo seja edificado. Por isso Tiago diz: vocês pedem e não recebem, porque pedem para esbanjar os seus próprios prazeres. Uma vez que nós entendemos que nós estamos dentro de um pacto, a nossa relação no culto, ela não visa benefício simplesmente pessoal, mas do corpo de Cristo. O bem que eu quero para mim é ver a igreja do Senhor edificada. Daí as ações, elas são dialogais. Elas são dialogais. E aí eu preciso, não em hipótese alguma, querendo estabelecer um padrão de liturgia para a sua igreja, simplesmente você pensar isso, não. Mas eu quero usar o exemplo que nós seguimos na igreja que pastoreamos, e que a igreja do pastor Brian também segue, na sua grande maioria, os pontos estabelecidos, para que você entenda exatamente o que significa esse conceito pactual dialogal. O culto começa com a santa convocação. Deus chama o seu povo: venham, adorem ao Senhor, todos os povos, tribos, línguas e nações, rendam-se ao Senhor de toda a terra. Em obediência ao seu chamado, a igreja então se coloca de pé. E aí há uma oração em resposta a essa santa convocação. Depois a igreja canta ao Senhor de louvores ao seu santo nome, em resposta à sua santa convocação. Veja, o que nós estamos fazendo? Respondendo à voz de Deus. O Senhor falou conosco e nós respondemos.
Terminada essa parte, a lei de Deus é lida, ou no Antigo ou no Novo Testamento. Então o Senhor diz à igreja o que Ele requer de nós. E a sua lei, no seu primeiro uso, ela tem esse caráter evangélico. Ela revela a santidade de Deus e revela o nosso pecado. Uma vez que a lei lida diante da igreja, revela exatamente quem é Deus e quem nós somos, a igreja responde confessando a Ele os seus pecados. É uma resposta à lei de Deus. Depois que a igreja ora confessando o pecado, posteriormente, nós lemos Deus falando: eu sou Deus que tenho prazer na misericórdia, eu sou Deus que perdoa o pecado do seu povo. Lida a revelação de Deus, nós mais uma vez respondemos à voz de Deus com uma oração de gratidão, ação de graça e súplica. E nessa oração de ação de graça e súplica, o que a igreja faz? Nesse momento nós damos graças a Deus pelo perdão e suplicamos a bênção dele sobre todos aqueles que sofrem no meio da igreja, as famílias, os filhos, a nação, a sociedade, o mundo, a expansão do Evangelho pelo mundo. A igreja então se coloca em oração. Mais uma vez Deus fala ao seu povo, a igreja então se coloca de pé. Depois de respondermos com oração, a palavra de Deus é lida. E pela manhã nós lemos o Antigo Testamento e à noite nós lemos o Novo Testamento. Nós estamos lendo já o livro de Samuel, depois de ter lido Pentateuco, Josué, Juízes, Ruth, agora estamos em Samuel. E no Novo Testamento nós estamos nos últimos capítulos de Apocalipse. Capítulo por capítulo a igreja lê no dia do Senhor. Depois de ler as Escrituras, então a igreja canta ao Senhor. E ela canta um hino se preparando para ouvir a pregação do Evangelho. É onde se canta sobre a lei de Deus, a glória de Deus, onde a igreja vai ouvir Deus falar. E aí, naquele momento, a igreja então se assenta e a palavra de Deus é pregada, o Evangelho é pregado. Depois que o Evangelho é pregado, a igreja mais uma vez se levanta e responde, chamado hino de resposta, ou salmo de resposta, em que a igreja canta a doutrina que ela ouviu. Uma vez que ela canta a doutrina, em resposta à voz do Evangelho, você tem a oração e a bênção apostólica. O culto todo, ele foi participativo do início ao fim. Do menor ao maior, todos participaram do culto, estão envolvidos no culto, do menor ao maior. Ninguém está fora do culto. Esse princípio vem exatamente nesse conceito. Culto, ele é pactual. Deus é o nosso Deus e nós somos o seu povo. Deus fala e a igreja responde. Deus fala e a igreja responde. Como disse no início, apenas como um ponto prático a se refletir, nós temos nos nossos dias muita dificuldade nessa área, porque as pessoas entram numa igreja assim e dizem assim: é uma igreja fria porque não há participação. É um equívoco tão grande, irmãos. Primeiro, eu não sei exatamente o que significa isso, mas quando a igreja canta, ela canta com tanta alegria. E a igreja, especificamente a igreja, que tem redescoberto o prazer de cantar os salmos, nós temos tido essa grande experiência na igreja. Não poucas vezes você vê os irmãos cantando os salmos emocionados, porque cantam a palavra de Deus. Especificamente, esse é um grande privilégio que a igreja tem. Quando você entende que tudo
resposta à voz de Deus, você nunca vai pensar: eu preciso participar, para ter uma participação especial. Porque não há espaço para movimentos individuais no corpo. O movimento do corpo é corporativo. A igreja levanta, a igreja se assenta, a igreja ora, a igreja responde, todos a uma voz. Do menor dos nossos filhos ao mais velho da igreja, todos respondem ao chamado de Deus. Isso traz uma mudança muito grande no nosso meio. O problema é que a falta desse conceito, não é, tem feito com que a igreja imagine que participação ou sentar no culto é como você está sentado no ônibus e o motorista dirigindo e todo mundo dormindo lá atrás. Essa é a ideia de culto que se tem. Um indivíduo que está dirigindo e todo mundo dormindo lá atrás. E a igreja só vai despertar se alguém levantar e começar a falar sozinho, ou se começar a cantar, ou se começar a pregar sozinho. Não vai funcionar assim, porque não é esse o conceito de pacto. É verdade sim que Deus requer um culto privado, que você tenha sua devoção sozinho. É verdade que Deus quer que você tenha o seu culto familiar, mas é verdade que no culto público a participação e o conceito pactual repousa sobre esse fundamento estabelecido aqui. Tudo o que Davi pedia para si abençoava o povo. Tudo que o povo entendia: ouve, Senhor, a oração do rei, confere ao rei o pedido do seu coração, porque eles sabiam que se Deus desse ao rei, seria Deus. Esse conceito repousa sobre o princípio claro: Jesus Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. Tudo que Cristo conquistou para a igreja. E tudo que a igreja faz para a honra do cabeça, que é Cristo. Dentro dessa estrutura, o culto é montado. Deus fala e a igreja responde. Esse é o primeiro aspecto do culto que nós trabalhamos hoje, o conceito de um culto pactual. Agora nós vamos entrar um pouco nesse conceito de culto trinitariano, isto é, culto ao Deus triuno. Porque o culto trinitariano ao Deus triuno é fundamental para a igreja. Qual é o grande ponto que nós temos que analisar diante dos nossos olhos aqui? Veja só, irmãos, nós temos diante de nós uma teologia bem clara e definida acerca de quem é Deus e os seus atributos. Deus é um. Existe um único Deus que subsiste em três pessoas. Esse conceito básico do Deus trinitariano implica no modo como nós devemos adorar. Deixa eu tentar trazer alguns princípios claros para os irmãos. Veja, Deus ser triuno traz implicações sobre a relação entre pessoas na sociedade. Veja, Deus criou o homem, depois a mulher, e disse: dos dois ele faz um. Deixa o homem pai e mãe, una-se a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De onde vem esse conceito? Os dois se tornam um. Perceba que de um saiu dois. De um veio a mulher, do homem saiu a mulher. E dos dois ele faz um. De onde vem esse princípio? É a impressão da Trindade na sociedade. O Deus que é um e subsiste em três pessoas imprime na sociedade um modo de relacionamento. Isso é tão claro que a diversidade é criada por Deus. Não é essa que você quer ver, ou que a sociedade tenta implantar, mas aqui é ordenada por Ele. O que Ele é, imprime prática e princípio na sociedade. Primeiro lugar. Segundo lugar,
A maneira como a Trindade se relaciona aponta para o modo como eu me relaciono com os irmãos da igreja. Veja, Paulo escrevendo aos Filipenses diz: não busque cada um o seu próprio interesse, não faça nada se não for por humildade, considere o outro superior a você mesmo. E aí ele diz: tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não por usurpação, não é Deus por usurpação, Ele é Deus por natureza, Ele se fez menor. Sendo igual, Ele se fez menor. O que isso implica? O modo como nós devemos nos relacionar. Nós somos iguais, mas eu considero o outro superior a mim mesmo. Esses são princípios da relação trinitária que implica em prática na vida da igreja. Ora, se isso é verdade na família, se isso é verdade no modo de relacionamento na igreja, não é verdade o modo de culto? Não é verdade o modo de culto a Deus? Sim, sem dúvida alguma, esse é um princípio que nós devemos praticar, porque Deus assim previu dentro da estrutura do culto. E aí nós precisamos então entender bem isso. Veja, por favor, a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho. Como é a pregação do Evangelho? Paulo disse: eu preguei Cristo e este crucificado. Ora, pregar Cristo e este crucificado é o que se chama de cristomonismo, isto é, pregar apenas a segunda pessoa da Trindade, ou é cristocêntrico, onde Cristo é pregado e a Trindade é revelada? Veja, se não é exatamente isso, o que é o Evangelho de Cristo? O que é o Evangelho? O que é pregar o Evangelho? Abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versos 1 a 4, por favor. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Capítulo 1, versos de 1 de 1 a 4. Diz assim a Escritura Sagrada: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho. Evangelho de quem? De Deus. Perceba que o nome aqui é Evangelho de Deus. Entenda que quando nós lemos a palavra Deus na Bíblia, nós temos a tendência de sempre pensar que se refere à primeira pessoa da Trindade. Ora, Deus é a divindade. Então você tem que pensar na Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. É óbvio que nesse texto aqui, ele está se referindo à primeira pessoa da Trindade. Vai ficar claro no contexto. Mas nem sempre, quando a palavra Deus aparece, ele está se referindo à primeira pessoa da Trindade. Simplesmente, mas ao Deus triuno. Porque o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. A falta dessa consciência nos faz não praticar o culto trinitariano. Pregar o Evangelho é pregar o quê? Diz o texto: o Evangelho de quem? De Deus. Primeira coisa, esse Evangelho foi anunciado desde quando? Verso 2: o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Então, você tem o Evangelho de Deus, que tem suas raízes no Antigo Testamento. Os profetas anunciaram isso. Então, desde a Antiga Aliança, essa mensagem é proclamada. Então, perceba que se eu prego no Antigo Testamento, eu prego o Evangelho de Deus. Agora veja, por favor, no verso 3, aí ele fala do conteúdo do Evangelho de Deus, com respeito a seu Filho. E aqui entenda a palavra Filho, Filho de Deus. Aqui ele está falando da divindade, com respeito a seu Filho. Esse Evangelho, ele fala do Filho de Deus. Na segunda parte do verso: a qual segundo a carne, e aqui ele está falando agora da sua encarnação, veio da descendência de Davi. Ele é Filho de Deus e Filho de Davi. Perceba, você prega o Evangelho de Deus,
que tem o anúncio desde o Antigo Testamento, cujo conteúdo ele prega sobre o Filho de Deus e o Filho de Davi, o que é Deus verdadeiro e homem verdadeiro. E no verso 4, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade. E aqui a nossa Bíblia comete esse equívoco de traduzir Espírito por letra minúscula. E aí, em outras traduções, aqui é Espírito com letra maiúscula, veja. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Ora, perceba, irmãos, o Evangelho de Deus, revelado desde a antiga aliança, segundo o terceiro, que fala acerca do Filho de Deus e do Filho de Davi, e que é declarado com poder pelo Espírito Santo. Ora, perceba, pregar o Evangelho é pregar a doutrina da Trindade. É o Evangelho de Deus que fala de Cristo no poder do Espírito. Se não é a Trindade que nós estamos falando. O Evangelho é a proclamação da glória de Deus, do Deus triuno. Isso precisa ficar claro na mente daqueles que proclamam o Evangelho. O Pai, o Filho e o Espírito Santo operando na redenção. A pregação é trinitária. Mas não apenas isso, ora, um dos elementos extraordinários e maravilhosos do culto é a oração. A oração é trinitária. Nós aprendemos isso. Nós oramos a Deus. Nós oramos com base no nome de Cristo, com o socorro do Espírito Santo. Ele intercede por nós, porque não sabemos orar como convém. O Espírito Santo faz isso. Até mesmo na oração, é preciso destacar o caráter trinitariano. Para quem nós oramos, em nome de quem nós oramos, com socorro de quem nós oramos. Oramos a Deus em nome de Cristo, com socorro do Espírito Santo. Esses valores mostram o caráter prático da doutrina da Trindade. Nós não aprendemos a doutrina da Trindade simplesmente para fugir das heresias, isso é muito importante, mas para aprendermos a pregar e a orar. Porque nós não vamos pregar corretamente, nem vamos orar corretamente, se o nosso culto não for trinitário. Esses elementos, irmãos, eles são de tanta importância na vida da igreja, que, sem dúvida alguma, não apenas a oração, não apenas a pregação, mas toda a parte do culto tem a ver com a Trindade. Se não perceba, é possível nós termos, e aí algumas igrejas praticam, nós praticamos isso no culto público, principalmente na liturgia da noite. Nós lemos alguns credos da igreja, o credo apostólico, o credo niceno, credo de Atanásio, ou mesmo alguns textos da confissão de fé, e a igreja então lê a uma só voz. E esses credos, eles são essencialmente trinitários. Creio em Deus Pai, creio em Filho, creio no Espírito Santo. Isso encharca a igreja de um princípio trinitariano. Porque sem esse conceito, nós não podemos, de fato, adorar a Deus como convém. Daí a necessidade de termos na nossa mente esse princípio. Veja, por favor, se nós já vimos que a pregação da palavra do Evangelho, ela é o anúncio de Cristo, pelo poder do Espírito Santo, que é o Evangelho de Deus. Veja, quando nós confessamos o pecado na igreja, e depois a segurança do perdão, veja que é exatamente isso. Aquele que executa isso na liturgia deve levar a igreja a pensar na santidade de Deus. Perceba, no sacrifício
Deus é santo e Ele abomina o pecado. No sacrifício propiciatório do Filho, que nos purifica do pecado. E no poder santificador do Espírito Santo. Quando nós oramos pelo perdão dos nossos pecados, e mesmo pela certeza do perdão, nós oramos dessa forma. Deus é santo, o Filho é quem perdoa o nosso pecado, e nós somos santificados pelo poder do Espírito Santo. É trinitário isso. Ora, quando nós cantamos os salmos, os hinos, nós devemos ter cuidado com isso, irmãos. A igreja precisa expressar o seu amor e a sua devoção em cantar a Deus, a Santíssima Trindade. Lembre-se disso. Quando surgir a palavra Deus no Antigo Testamento, não pule a sua mente primeiramente pensar na primeira pessoa da Trindade, mas pense no Deus triuno, porque a primeira pessoa é Deus, a segunda pessoa é Deus e a terceira pessoa é Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo. Então, os salmos, quando você canta, ele fala Deus. Pense na Trindade. Leve a sua mente a compreender que nós estamos falando do Deus triuno. É importante no culto público a oração pastoral. Nos Estados Unidos eles chamam de oração longa, mas é conhecido também como oração pastoral, onde o pastor leva a congregação a orar. Então, cada pessoa da divindade deve ser exaltada no seu papel particular na criação e na redenção. Para que a igreja aprenda na oração pastoral como falar com Deus, o papel do Filho e o papel do Espírito Santo. Na oração deve ficar claro na mente da igreja o caráter trinitariano. Como falamos, toda oração é dirigida ao Pai, em nome do Filho, com socorro do Espírito Santo. Agora, alguém pode dizer, e o culto termina. O culto começa com a chamada adoração, ao adorar o Deus triuno e Senhor de toda a terra. E o culto termina com a bênção apostólica, que é o quê? A glória à Trindade, Pai, Filho e o Espírito Santo. O culto começa termina com a Trindade, onde cada pessoa da Trindade é exaltada verdadeiramente. Ora, irmãos, a igreja que pratica isso, ela não somente glorifica a Deus, mas ela dirige os cristãos a um relacionamento com Deus de uma forma que é inequivocamente bíblica. A igreja se relaciona com Deus de forma bíblica, tanto na igreja quanto em casa. Abrakel, falando sobre esse assunto na sua teologia, diz assim: você não deve admitir, pergunta, que a fé na Santíssima Trindade ela é de grande valor? Não é ela somente o fundamento da verdadeira piedade e a fonte de todo conforto, expressar a glória ao Deus triuno? Por isso dizer, considere Deus como sendo um em essência e existindo em três pessoas. Preste atenção na operação de cada pessoa, na administração do pacto da graça, especialmente como isso ocorre dentro de você. Se você pensa corretamente sobre isso, tenha pensamentos corretos sobre Deus e tenha na sua mente cada pessoa da Trindade, sua obra e seu papel bem definido e a sua plena unidade na divindade.
Nós não cremos em 3 deuses, mas num único e verdadeiro Deus. Ele ainda continua: quando você fizer isso, haverá iluminação extraordinária no que diz respeito à unidade da divindade. Quando você considera o papel de cada pessoa da Trindade. E quando você considera a divindade e sua Trindade. E quando você contempla nessa Trindade a perfeita unidade. Então fluirá dele para você, desse Deus verdadeiro dizer, conforto, luz, alegria e santidade. E vai iluminar o seu entendimento. Essa deve ser exatamente o modo e o reflexo dessa verdade diante dos nossos olhos. Culto bíblico, culto cristão, ele parte desses 2 conceitos fundamentais. Ele é dialogal, pactual, e ele é trinitário. Nós somos uma igreja que adora um único e verdadeiro Deus, que fez um pacto conosco. Perceba, Deus Pai, que enviou o mediador da aliança, Jesus Cristo, e o seu Espírito, que nos convencerá do pecado e nos fará ver a glória de Deus. Nós estamos nesse pacto pela operosidade dessa Trindade. E nós adoramos a Deus como Ele é. Pai, Filho e Espírito Santo. Isso levará de fato a igreja à maturidade. Levará a igreja à santidade. Porque refletindo quem é Deus, nós aprenderemos com cabeça, com o Senhor, com o Criador, o Deus Pai, o amor que entrega ao Filho à morte. Nós aprenderemos com o Filho a obediência e a fazer aquilo que o Pai ordena com alegria. E com o Espírito Santo, nós aprenderemos que Ele glorifica o Filho, levando o pecador ao conhecimento da glória de Deus. Isso iluminará o nosso entendimento e o modo como nós devemos ver. Seja na família, seja nos relacionamentos na igreja, seja no culto. A Trindade regulará o modo como nós devemos adorar. O desejo do meu coração nessa primeira palestra, irmãos, é estabelecer diante de Deus e diante dos irmãos, né, que tanto no seu culto privado, quanto no culto corporativo, o seu culto seja intencionalmente trinitariano. Seja intencionalmente trinitariano. Dando glória, dando louvor e gratidão ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Fazendo isso, você conhecerá quem você está adorando e você será transformado à imagem daquele que você adora. Você crescerá em obediência, em temor, em amor, em submissão, em alegria. Certamente, a igreja será transformada se corretamente adorar a Deus, pactualmente e de modo trinitário. Que Deus nos abençoe.